Então, eu era até. Hoje eu digo que nessa fase da minha vida, eu era uma pessoa muito radical. Eu era muito assim, ou preto ou branco, eu era muito radical, porque eu me sentia muito santa, tal, né? Então, tudo que eu via fora daquela bolha que eu vivia, para mim já era pecado. Qualquer coisa que não era aquilo que eu vivia, para mim, na minha cabeça já estava condenado, já estava ardendo no inferno e acabou. Eu tinha isso. Ou seja, eu servia a Deus, mas eu não tinha entendimento de Deus para muita coisa. Eu não tinha sabedoria ainda, sabe? E aí eu digo que tudo é permissão de Deus. Deus permite muitas vezes a gente passar por muitas coisas muito ruins para que a gente evolua. Foi justamente o que aconteceu comigo. Eu cheguei nessa parte da minha vida, com 18 anos, eu descobri a epilepsia em mim e descobri por quê. Porque, como eu falei para vocês, eu tinha, mas não era assim frequente as crises. E nessa idade de 18 anos, eu comecei a ter uma crise atrás da outra. Então, eu começava a ter várias crises no mesmo dia, porque estava muito, muito forte. Eu me casei mesmo dessa forma, e depois do meu casamento, ficou ainda muito pior a parte da epilepsia. Muito. Muito pior em vários sentidos. Eu já não morava com a minha mãe, né? Eu fui morar na família do pai dos meus filhos. E a minha saúde só piorava. Lá, graças a Deus, tinha ainda plano de saúde. Aí, no caso, era o plano de saúde da empresa onde ele trabalhava. E terrível. E aquilo mexeu muito com a minha mente, muito com o meu emocional. E como eu falei para vocês, eu não sabia que eu tinha aquela enfermidade. E eu sempre me vi uma pessoa muito assim, muito consagrada a Deus. O meu cabelo era para baixo do meu quadril, eu sempre me vestia de forma que eu parecia quase uma muçulmana, só faltava tampar o rosto assim, ficava, né, os olhos para fora. Muito radical. Isso eu já não falo de ser consagração, é porque eu era radical mesmo. Só que para mim era uma forma de agradar a Deus. Eu achava que assim eu estava agradando a Deus, então, né, eu fazia isso. E aí, quando veio isso, entrou um sentimento dentro de mim que eu acho, não sei se eu defino isso com essa palavra, mas foi praticamente um sentimento de revolta. Porque, em primeiro lugar, eu não aceitava essa doença por nada. Eu via isso como uma injustiça muito grande comigo.